Por isso também isso vem bem ao encontro, né, do nosso estudo, né? Tudo coopera para o bem, né? Parte 4, né? E hoje nós vamos ver o mal do pecado. O texto, Salmo 141, 5, finalzinho do versículo, não o versículo inteiro, diz assim: continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Sempre achei muito interessante esse versículo, né? Enquanto os perversos estão praticando a maldade, convém que a gente continue a orar, então nós vamos ter que estar orando sempre, né? Então vamos lá. O mal do pecado coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Primeiro, vamos ter que ressaltar aqui que não há nada de bom no pecado. Nada, né? É altamente condenável, nos separa de Deus, nos destrói, nos torna indignos e nos condena eternamente. Então não tem nada de bom no pecado, né? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, faz com que as coisas venham daquilo que parece se opor a elas. Então nós vamos entender isso de duas maneiras. O pecado dos outros, que é a aula que nós vamos ter agora, o pecado dos outros cooperam para o nosso bem ou não? E os próprios pecados nossos, né? Que dependendo ou não, se tivermos a próxima transmissão ao vivo aqui, nós então falaremos desse assunto. Então hoje o pecado dos outros pode contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Difícil, hein? Difícil, né? Difícil sair mel aí desse leão aí. Mas vamos lá então. Primeiramente, os pecados de outros são governados para o bem dos que temem a Deus. Não é um pequeno problema para um coração gracioso viver em meio aos perversos. Não é uma situação fácil, não. Como a gente viu ali o salmo que Davi construiu, o Salmo 140, né? Como é difícil, e ele orava, pedindo ao Senhor, né, que o proteja dos perversos. Vivemos num mundo de perversidade. Essas situações estão presentes durante toda a nossa vida, né? Há pessoas que não amam a Deus, são pessoas que preferem a iniquidade, conviver num mundo de perversidade, com pessoas perversas que não temem a Deus, que vivem para si mesmo, egoisticamente. Não é fácil para cristão nenhum. Contudo, até isso o Senhor pode transformar em bem, né? Em primeiro lugar, de maneira a gerar uma tristeza santa, né? O povo de Deus chora por aquilo que não pode reformar. Como diz o salmista, Salmo 119, 136, rios de água correm dos meus olhos porque não guardam a tua lei, né? Então aqui o salmista lamenta o fato de existirem pessoas que não guardam a lei do Senhor e que isso se torna uma situação de aflição para aqueles que vivem, gera uma tristeza, né, em nós que gostamos e amamos a retidão e a lei do Senhor. Então Davi era alguém que chorava pelo pecado das eras. Toda era tem seu pecado, né? Todo século, né? Jeremias também diz assim: quando tu fazes mal, então andas saltando-os de prazer. Quer dizer, há pessoas assim, pessoas perversas, que até se alegram com o pecado, né? E isso para nós é um motivo de tristeza santa, né? Esse sofrimento pelos pecados de outras pessoas é bom, né? Nós sentirmos, né, um coração como de uma criança que se entristece com as agressões cometidas contra nosso pai, né? Aquela indignação, né, pela perversidade, maldade que existe no mundo, né? A mesma indignação de Moisés quando desceu do monte
viu aquele pessoal lá adorando o bezerro, foi tomado de uma ira santa, a mesma indignação de Jesus ao ver os rendilhões do templo, né? Somos tomados de uma tristeza e de uma ira santa, né? E ele também mostra um coração como o de Cristo, condoendo-se da dureza do seu coração. Então, o verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, né? Olha a dureza do coração das pessoas que praticam a iniquidade e nos condoemos por elas serem assim, né? O Senhor dá uma atenção especial para as nossas lágrimas nessas ocasiões. Ele se agrada que choremos quando a sua glória sofre. Significa que realmente estamos sentindo, né, uma situação em que não nos conformemos que as pessoas firam a glória de Deus, né? Isso é bom, por um lado, né? Bom. Se condoer com os pecados dos outros demonstra mais graça do que condoer-se pelos próprios pecados. Então, se começamos a perceber, né, que nós não compartilhamos com a maldade que tem aí fora, pelo contrário, nós nos condoemos pela situação do homem ser assim, significa que nós não somos como eles são, né? Há uma situação pela qual nos descobrimos, né, que realmente nos indignamos com a maldade reinante. Prova que o nosso coração é do Senhor, prova que nossa vida realmente é uma vida de uma pessoa que quer viver em integridade. Se isso demonstra, né, ou se nós demonstramos estarmos, né, não conformados, que o mundo é assim mesmo, que as pessoas são assim mesmo, o mundo sempre foi assim, né? Se há essa indignação em nós com o viver pecaminoso aí fora, então é bom sinal, né, de que realmente não compactuamos com essas coisas e que, portanto, somos realmente do Senhor e o Espírito de Deus habita em nós. Em segundo lugar, os pecados dos outros cooperam para o bem dos que temem a Deus, de maneira a estabelecer mais orações contra o pecado. Não é assim que acontece, né? Se não houvesse tamanho espírito de perversidade pelo mundo, talvez não haveria tamanho espírito de oração, né? É o texto que eu li lá, né? Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a iniquidade. Quer dizer, a gente sabe que precisamos orar, porque as pessoas fazem maldade, né? Precisamos buscar socorro no Senhor, livramento, né? Então, se isso nos leva a orar mais, então acaba sendo um bem para nós, né? Olha que interessante, grandes pecados geram pessoas de oração. Então, o fato de existir aí, e não deveria existir, mas existe, né? O pecado entrou no mundo desde que Adão e Eva pecaram. Deus destruiu o mundo com o dilúvio uma vez por causa do pecado das pessoas. Então, ele está aí, né? Mas o fato de existir isso, né? E leva o povo de Deus a orar, né? Então, há uma situação pela qual, então, traz um benefício, porque nos desperta para a vida de oração, né? E que nós mesmos nos envergonhamos, né, do pecado, né? Se eles não podem orar pelo fim do pecado, se um cristão não pode orar pelo fim do pecado, porque está aí mesmo, né? Eles oram contra o pecado, né? Essas orações serão tanto gravadas como recompensadas pelo Senhor nosso Deus. A gente vê ali, né, no Apocalipse, né? É um incenso com as orações dos santos, né? Principalmente em tempos de perseguição aos cristãos, ao Evangelho, que existe no mundo de uma maneira terrível na época em que vivemos e vai aumentar, né? Porque é previsto isso pelas profecias, né? Que a iniquidade se multiplicaria, a perversidade se multiplicaria,
que isso afetaria o amor de muitos, né? Que o engano nesses dias será tão grande que, se fosse possível, né, enganaria até os eleitos. Graças a Deus não será possível. Mas, né, precisamos ser pessoas de oração quando percebemos que não compactuamos com o pecado, com a iniquidade, e que precisamos vencer, né, essa situação com oração. Então acaba sendo, sim, um benefício quando nos desperta para a vida de oração. Os pecados dos outros, em terceiro lugar, cooperam para o bem, de maneira a nos tornar, então, mais apaixonados pela graça de Deus, né? Os pecados dos outros são um contraste que realça mais o brilho da graça, né? Vamos dar aqui alguns exemplos disso, né? O orgulho é um pecado desfigurador, né? Os pecados dos perversos desfiguram essas pessoas. O orgulho, por exemplo, é um pecado desfigurador. Dessa maneira, contemplar o orgulho de outras pessoas nos torna mais apaixonados pela humildade, né? Quer dizer, pelo menos deveria ser assim com uma pessoa que traz em si o fruto do Espírito Santo, uma pessoa nascida de novo, né? Que não quer mais viver em pecado, que foi alcançado pela graça de Deus, e aí nós vamos valorizar ainda mais a graça ao percebermos que o Senhor nos fez diferente do que éramos. Ao contemplarmos o orgulho que existe aí, né? O egoísmo que existe aí, valorizamos ainda mais a graça concedida pelo Senhor a nós, que nos faz diferente, nos transformou para não sermos assim. Um outro exemplo, né, de que os pecados dos perversos desfiguram essas pessoas e que por isso mesmo temos que valorizar a graça concedida a nós, é a malícia, né? Malícia é também um pecado desfigurador. É a imagem do diabo. Quanto mais dela vemos nos outros, mais nos apaixonamos pela mansidão e caridade, né? Nós não queremos ser assim, orgulhosos, maliciosos, carnais, né? Espiritualmente doentes, quem sabe, né? Voltados para o mal. Mas quando observamos que nós não somos assim, por causa da graça concedida por Deus a nós, então vamos valorizar muito mais a graça ao perceber que poderíamos ser ou estar sendo como essas pessoas. Graças ao Senhor, que o Senhor nos concedeu de não sermos mais assim, não querermos ser assim, nos dá a capacidade de sermos diferentes. Então, às vezes, ao observar, né, a deformação, né, a desfiguração que o mal faz na vida das pessoas que não servem a Deus, mas vamos agradecer a Deus por nos ter concedido a sua graça, um novo nascimento, né, a mudança do nosso coração. O alcoolismo também é um pecado desfigurador, né? Ele transforma homens em monstros. Ele priva o uso da razão. Quanto mais embriagados vemos os outros, mais devemos amar a sobriedade. Então, acaba servindo de um exemplo do que não queremos ser. Então, quando percebemos que há toda essa situação de destruição aí fora, né? Toda essa situação de deformação das pessoas aí fora, né? Mostra aquilo que nós não queremos ser. E por isso acaba sendo numa situação pela qual vamos valorizar a graça de Deus, né? Senhor, obrigado por nos dar domínio próprio, obrigado por não permitir que caiamos, ó Pai, nas situações em que observamos, né? Nós vamos valorizar mais o amor de Deus concedido a nós, né? O lado negro do pecado expõe muito mais a beleza da santidade. Então acaba sendo um bem se nós observarmos o benefício que a graça de Deus, né, nos concede.
Senhor, nossa, né? Eu poderia estar sendo assim, né? Como todo mundo, porque todos nós nascemos no pecado. Todos nós temos latente em nós, né, a propensão a ser exatamente como essas pessoas. Né? Se, todavia, não estamos sendo assim, não estamos vivendo assim, não estamos sendo deformados na nossa personalidade, no nosso caráter, é por causa que o Senhor nos fez nova criatura, o Senhor nos concedeu a sua graça e misericórdia. Então, observamos que isso acaba sendo um benefício ao percebermos, né, o quanto a graça de Deus tem sido tão importante na vida do seu povo. 4, né? Os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a gerar em nós maior oposição contra o pecado. O Salmo 119, 126, 127 diz assim: pois eles têm quebrantado a tua lei, por isso amo os teus mandamentos. Né? Quando percebemos, por exemplo, que uma sociedade está sendo tomada pelo mal, mais nos apegamos ao bem. Quando percebemos que uma sociedade está derivando para a opressão, né, política, econômica, espiritual, mais valorizamos a palavra de Deus. Quando nós percebemos que as nossas vidas correm risco, né, de perdermos a liberdade que duramente foi conquistada, né, os valores da sociedade, né, que foi construído à luz da palavra de Deus, e que os perversos estão destruindo na presente geração, porque eles são contra, né, a cultura judaico-cristã, eles são contra os valores da família, eles são contra, né, até mesmo o sentimento de amor à pátria, eles são contra tudo que é belo, né? Quando eles querem destruir tudo isso, né, porque odeiam a Deus, odeiam a sua palavra, isso nos faz mais apegados à palavra, mais apegados à lei de Deus, né? Até como uma reação, né? Quando percebemos o avanço do mal, quando percebemos o avanço das trevas, nos apegamos mais à luz, nos apegamos mais, né, ao Deus que pode nos tornar livres desse tipo de situação que ocorre em muitos países. Davi nunca teria amado tanto a lei de Deus se os perversos não tivessem se oposto tanto a ela, né? De tanto ver os perversos se opor à lei de Deus, fez com que Davi, né, no texto que nós lemos aí, pois eles têm quebrantado a tua lei, por isso amo os teus mandamentos. Né? Se os perversos não gostam da lei de Deus, então ela é boa. Né? Se aqueles que vivem numa situação de iniquidade odeiam a palavra de Deus, então mais ainda me apegarei a ela. Com mais violentos os outros são contra a verdade, mais valentes os santos são a favor dela, né? Porque se trata de até mesmo evitar que venhamos a viver num mundo onde conviver em sociedade que já está difícil se torne pior. Então, ao observarmos o avanço da iniquidade, temos que nos apegar ainda mais ao bem. Então, o pecado das outras pessoas pode nos fazer bem, se porventura percebermos que temos que reagir praticando o bem, vivendo a palavra, sendo cristão de verdade, cristão autêntico. Não é época de ser cristão mole, não é época de ser cristão que não assume o fato de que ama a palavra de Deus, que ela é sim a resposta para a humanidade perdida, que sem a palavra de Deus o mundo caminha para a autodestruição, né? Se não é a soberania de Deus, os homens já teriam destruído esse mundo. Graças a Deus está tudo sob o controle dele. É por isso que amamos a palavra, porque ela nos transmite essa esperança, ela faz com que acalmemos o nosso coração,
pelo fato de saber que os perversos, com a permissão de Deus, vão estar aí agindo, mas Deus está no controle de tudo. As impiedades dos tempos provocam paixões nos santos, né? Então, há épocas, há séculos, muito mais opressivos, muito mais entregues ao mal do que outros, né? Então, justamente, talvez porque os cristãos tenham não se dedicado tanto à evangelização. Jesus falou que nós somos a luz do mundo, né? E somos o sal da terra. Quando não evangelizamos mais, deixamos de espalhar a luz do evangelho e as trevas prevalecem. Quando não testemunhamos mais, né, da ação transformadora de Deus, estamos deixando a sociedade apodrecer-se. Se nós não somos mais voz ativa no ambiente onde vivemos, no país onde vivemos, e hoje está faltando, né, voz profética na sociedade brasileira, né, que denuncia o pecado, denuncia o erro, né, que está sendo perpetrado contra os que habitam nesta nação. Então, algo está errado, porque nós fomos colocados para denunciar o erro. E quando nós não o fazemos, o mal avança, e aí então, né, percebemos que ter ficado calado não foi uma coisa boa, né? Então, as iniquidades precisam despertar em nós, e despertam quando somos realmente do Senhor, a vontade de uma paixão de santidade. Então, o pecado dos outros pode contribuir para o nosso bem se nos leva para mais perto de uma vida santa, de uma vida consagrada, de uma vida de testemunho, né? Assim, os pecados de outros são como um amolador que nos deixa mais afiados, né? Eles afiam nosso zelo e indignação contra o pecado. Então, de fato, se provocar em nós uma reação de indignação contra o pecado, ou você não se indigna com as coisas que estão sendo perpetradas aí nesse mundo, né? Agora estão falando até em pedofilia, logo logo vão falar em zoofilia. É verdade, não estou brincando, né? Você cede numa questão aqui, eles avançam em outras e outras. Se toleramos alguma coisa em nome de haver uma situação de compreensão, porque vivemos numa sociedade onde nem todos são cristãos, mas temos que conviver com essas pessoas. Se cedemos alguma coisa aqui, eles avançam em outras. E a nossa sociedade vai deixando de ser uma sociedade cristã, justa, igualitária, passa a ser uma sociedade iníqua. E nós é que vamos sofrer, porque temos que viver uma sociedade com leis iníquas, né? Então, quem sabe aprendamos com o que está à nossa volta, com o fato dos perversos serem ousados nesse sentido, e sermos pessoas que reprovem o pecado, né? Não tenham complacência com o pecado, temos voz ativa, né? Tem que ser muito claro na nossa vida. Deus condena o aborto, temos que ser contra o aborto, temos que ter posições claras. Há coisas abomináveis, relações abomináveis, que a palavra de Deus condena e nós temos que condená-la, mas nós não queremos sermos vistos como pessoas intolerantes, né? Não queremos ser criticados. E assim eles avançam, né? Então nós temos que nos indignar contra o pecado. Se isso acontece, se nos torna mais afinados com a santidade, isso então acabou sendo um bem para nós, né? 5. Os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a nos fazer mais zelosos
no desenvolvimento da nossa salvação. Essa é a frase de Paulo, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando vemos homens perversos sofrerem tantas dores pelo inferno, isso nos torna mais diligentes para o céu, né? Puxa, como essas pessoas, né, estão sofrendo por serem maus, não se importa de sofrerem por serem maus, sabem que o sofrimento é decorrência do mal que praticam e ainda assim praticam. E nós que desejamos o céu, queremos, né, buscar a cada dia mais a presença de Deus, né, deveríamos ser tão diligentes em busca, né, ou em viver a realidade de quem vive na presença de Deus do que eles, né, na realidade de quem busca o mal. Não é? Os perversos não têm nada, por exemplo, para encorajá-los a praticarem o mal. Mesmo assim, eles pecam. Né? Eles experimentam vergonha e desgraça. Passam por cima de qualquer oposição. As escrituras estão contra eles também, né? Suas consequências estão contra eles também. Existe uma espada flamejante no caminho, né? Que é a condenação do Senhor. E mesmo assim, eles pecam. Impressionante isso, né? Agora, os corações daqueles que temem a Deus, ao verem os perversos se enlouquecerem pelo fruto proibido, e se consumirem a serviço do diabo, são ainda mais encorajados, né? Os corações do que temem a Deus é mais encorajado e despertado nos caminhos de Deus. Quanto mais observamos que as pessoas estão caminhando para o caminho do inferno, do caminho da perdição, né? Mais percebemos o amor de Deus tão grande por nós, né, que nos chamou para uma outra realidade, para caminhar em outra direção, para viver um relacionamento com Ele, e nos encoraja a observarmos tudo isso, ainda mais a sermos despertados para o caminho de Deus, o caminho que nos preservará da condenação com o mundo. Algumas perguntas são pertinentes nesse momento. Será que os pecados impuros devem servir mais ao diabo que nós a Cristo? Será que eles devem ser mais empolgados em ir para a prisão do inferno do que nós para o reino dos céus? E eles são empolgados para fazer o mal, né? Chamar para fazer algo de errado, eles correm sem pensar duas vezes. Praticam o pecado com gosto. E muitas vezes nós cristãos não temos esse mesmo prazer nas coisas de Deus, né? Não deveria ser assim. Se eles são tão zelosos para praticar o mal, deveríamos ser tão zelosos para praticar o bem. Veja, eles nunca se cansam do pecado. E nós nos cansamos da oração. Não temos nós um melhor mestre que eles? Não são os caminhos da virtude agradáveis? Certamente são, né? O caminho da honestidade, da honra, da dignidade, né? De uma vida moral elevada, do enlevo espiritual, é muito melhor do que o caminho que eles escolhem. E eles escolhem e praticam com maior prazer tudo isso. No ano que vem vão fazer pior. Daí para pior, a cada dia eles vão piorando mais. Mas ao ver tanta disposição para o mal e para o pecado, não deveria despertar em nós uma disposição maior para o bem e para a glória de Deus e vivermos para a glória de Deus? Se olharmos essa situação e nos constratarmos contra essa posição de viver assim, então isso pode levar-nos a buscar mais a vida de aprovação e santidade diante do Senhor, então acaba
né, pelo exemplo mal deles, a nos levar a um bem, se assim não queremos viver e sermos como eles são, mas ter anelo por Deus, anelo pela palavra, anelo pela vida de oração, de mais comunhão. 6. Os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a servir-lhes como óculos, que nos permite enxergar nossos próprios corações, né? Deveria servir como um óculos para fazer com que olhemos os nossos próprios corações. Estamos vendo um miserável e hediondo ímpio? Contemple a imagem de nossos próprios corações. Nós seríamos desta maneira se Deus nos deixasse. Não é assim que nós nos sentimos, Senhor? Obrigado pela sua graça maravilhosa, pela sua misericórdia para comigo, pelo seu amor, né? O Senhor amaste tanto a minha vida, né? Pela tendência do nosso coração, que não é diferente, todos nós nascemos propensos ao pecado ou propensos ao mal, nascemos na iniquidade, né? Herdamos isso, o pecado entrou no mundo, entrou em nós, nós seríamos exatamente como essas pessoas. Ao vermos tudo isso, nós examinamos essa questão em nós, né, como uma fotografia a toda uma situação pela qual, né, percebemos o bem que o Senhor nos faz, né, porque seríamos exatamente como essas pessoas são. O que existe nas práticas dos perversos está na nossa própria natureza. E só não somos e não praticamos o que eles fazem por causa da graça de Deus em nós. Porque o Senhor nosso Deus, né, nos sustenta, né, nos refreia do mal. O Senhor nosso Deus nos segura pela mão, transforma o nosso caráter, né, faz com que tenhamos anelos por aquilo que é santo. Senão estaremos da mesma forma, exatamente como eles são. Não é assim? Então, é como uma fotografia. Eu poderia ser uma pessoa dessa. Se observarmos isso como um espelho, uma fotografia, vamos então entender, nossa, Senhor, o bem que o Senhor nos faz. Como é tão bom conhecer o teu amor, a tua graça, porque a tendência do nosso coração, da nossa carne, é ser exatamente como eles são. Né? Cristãos, vocês possuem a raiz de todos os pecados dentro de vocês. E vocês dariam o mesmo fruto infernal que qualquer ímpio, se Deus não tivesse curvado pelo seu poder e transformado pela sua graça. Né? Graças ao nosso Deus, né? Pela sua misericórdia, sua graça, seu poder, né? Que nos fez curvar diante desse poder, né? Nos transforma pela sua graça, que seríamos exatamente iguais ao que hoje observamos, e de maneira que temos que sentir ainda mais o benefício do amor de Deus em nós, do seu chamado para sermos e vivermos diferentes. 7. Os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a ser um meio de fazer o povo de Deus ser mais agradecido. Né? Agradecido nos leva à gratidão. Por que será que Deus não nos abandonou ao mesmo excesso de perversidade? Por que será que Deus não nos abandonou ao mesmo excesso de perversidade? Pense com vocês mesmos, cristãos, porque Deus deveria ser mais misericordioso com você do que com o outro. Por que com você Deus concedeu mais misericórdia?
algo de especial em você, a gente aprende que não. Né? Nascemos na mesma iniquidade, no mesmo pecado, tem a mesma tendência. Né? Quando o Senhor nos chamou, não era porque éramos bons, não, nós éramos injustos também. Por que Ele deveria tomar você como tição tirado do fogo e não Ele? Como isso deve fazer vocês adorarem a graça gratuita? Senhor, podia ser eu que estivesse ali nesse estado de depravação, de perversão, de destruição, com a vida arruinada, moralmente destruída, escravo do pecado, escravo espiritual, né? Poderia ser eu. Isso tem que gerar em nós gratidão ao Senhor pelo seu chamado, a sua graça, a sua misericórdia. Veja, se isso nos leva a sentir gratidão a Deus por ter nos chamado. Então, ao observar o que observamos aí, temos que sentir gratidão a Deus por nos chamar para sermos diferentes, né? Se nós não somos tão perversos como outros, nós deveríamos adorar as riquezas da graça gratuita. Toda vez que vemos homens correndo para o pecado, devemos agradecer a Deus que não somos nós. Poderia ser eu. Poderia ser você. Senhor, muito obrigado por segurar na minha mão, por não me deixar cair. Muito obrigado pelo seu amor para com a minha vida. Quem sou eu para que o Senhor me amasse tanto, a mim e não a outro? Ainda mais quando vemos outros sob o controle de Satanás. E vemos, né? Quão agradecidos deveríamos ser que esta não é mais a nossa condição. Tito 3,3. Porque também nós, éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Também nós éramos assim. Para compreendermos o que a graça de Deus nos concede, né? Como o nome diz, de graça, sem merecermos, porque éramos exatamente assim. Temos que valorizar mais a graça de Deus. Temos que ser mais gratos ao Senhor por ela. Às vezes parece que nos esquecemos de tudo isso, mas a comparação está aí para você perceber o que você deveria ser exatamente como isso que você observa. 8. Os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a serem meios de tornar o povo de Deus melhor. Não é? Quanto mais ímpios os outros são, mais santo vocês devem ser. Né? Quanto mais os perversos se entregam ao pecado, mais um servo se entrega à oração. Salmo 109:4. Mas eu faço oração. Enquanto os perversos fazem perversidade, eu continuo a orar. Né? Isso nos torna pessoas melhores. Vida de oração. Né? Relacionamento com Deus. Né? A iluminação que vem do Espírito de Deus. A transformação do nosso caráter como fruto de sermos a habitação do Espírito.
9. E último. Os pecados dos outros cooperam para o bem, de maneira a nos proporcionar uma oportunidade de fazer o bem, né? Se não houvesse pecadores, nós não estaríamos em tanta capacidade para o serviço, né? Serviço do reino de Deus, né? Os piedosos geralmente são os meios para converter os perversos. Seus conselhos prudentes e seu bom exemplo é um atrativo e uma isca, né? Para trazer os pecadores a crerem no Evangelho. Sua maneira de viver diferente, servindo a Deus, honesta, íntegra, mostra para eles que há uma possibilidade de viver diferente, de ser diferente, que não precisam viver da forma como aprenderam a viver, porque isso é aprendido, né? Da mesma maneira, através da conversão dos pecadores de seu caminho errado, nossa coroa se torna maior, né? Daniel 12, 31, os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente brilharão. Então, está aí a grande oportunidade de você ser luz, ensinar as pessoas no caminho da justiça, de exercer a piedade, de ser realmente sal da terra, de realmente ter a oportunidade de aumentar o galardão, né? Uma coisa é salvação, viu, irmãos? Outra coisa são galardões, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo se esforçou no Evangelho, então, além da salvação, ele vai ter galardões que o ladrão da cruz, que foi salvo apenas no último momento, não terá. Porque Paulo teve uma vida toda dedicada ao Evangelho. O ladrão da cruz foi salvo, mas galardões ele não terá, né? Deve estar ainda grato a Deus, satisfeito por ter sido salvo e alcançado no último dia. Mas já está bom para ele, né? Pelo menos a salvação. Mas o cristão terá galardões por se dedicar ao serviço do Senhor, a ser instrumento do bem no mundo tão terrível, a ser instrumento da luz no mundo em trevas, a ser uma pessoa de Deus no mundo onde as pessoas não querem ser. Então, que Deus nos abençoe nessa compreensão, né? De que, tá vendo? Quando começamos a examinar a palavra, meditar nela, começamos a perceber que em todas as coisas pode haver uma situação de bem para nós, né? Tudo cooperar. Isso nos leva a sermos pessoas mais dedicadas ao Senhor e a perceber como essa graça do Senhor foi tão maravilhosa para conosco. Que Deus abençoe você nesse domingo. À noite tem mais, nós vamos orar aqui para terminar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos edifica e constrói a nossa vida, o nosso caráter, para sermos as pessoas que o Senhor deseja que sejamos. Testemunhas das tuas virtudes, né? As virtudes da luz num mundo tão em trevas. Que possamos, ó Pai, sermos despertados pelo Teu Espírito a cada dia mais a percebermos, ó Pai, o quão precisamos nos afirmar no Senhor, na Sua palavra, na vida de oração, na comunhão, na meditação, em darmos testemunhos, sermos, ó Pai, uma medida de comparação para quem vive nas trevas, para que eles desejem ser como nós sejamos, para que eles desejem a luz. O Senhor abençoe tantos quantos ouviram essa ministração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até mais, então, daqui a pouco, à noite, tenha um bom almoço, né? Já orando, né, para que amanhã dê tudo certo.
e o decreto do prefeito nos permita ir voltando às atividades no templo. Deus abençoe a todos.